boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Muito obrigado pela presença de vocês aqui fisicamente na nossa casa, nessa noite fria, chuvosa, e a casa praticamente lotada, então muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer também a presença dos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Então, sintam-se todos muito bem-vindos, acolhidos à Casa do Consolador Prometido, nessa casa de oração, de luz, essa casa de Jesus. Que todos sintam-se bem e que as energias que aqui estamos recebendo e trocando entre nós possam se espalhar para todos aqueles que precisam, nossos irmãos, parentes, enfim, todos os nossos irmãos encarnados na Terra. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Vacina eficaz. Muitas doenças de etiologia obscura têm a sua origem na consciência culpada. Processos patológicos de difícil abordagem e tratamento que se evidenciam em certas pessoas podem ter a sua causa nas vibrações de ódio emitidas por quem lhes padeceu humilhação e injustiça. Distonias mentais, as mais variadas, talvez estejam sendo provocadas pelo remorso, naqueles que, inconscientemente, se recriminam por esta ou aquela atitude infeliz cometida em relação ao próximo. O perdão é a vacina eficaz que te imuniza contra o desequilíbrio de natureza psicossomática. Não te exponhas de maneira voluntária à enfermidade e à perturbação, que a medicina nem sempre sabe tratar. Perdoa, e se for o caso, pede perdão, porque somente quem perdoa ou é perdoado desenvolve proteção natural que lhe preserva a saúde do corpo e principalmente da alma. Então, com essa bela mensagem, eu convido os irmãos para fechar os olhos físicos, não como uma forma ritual, mas como uma forma de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, infinita justiça, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, aquele que nos dá o exemplo. A espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa, aos nossos anjos guardiões, que com certeza se encontram conosco essa noite. Vamos agradecer a todos eles e vamos pedir que possamos aproveitar essa noite, que estamos aqui todos reunidos para estudar o Evangelho do Cristo, a Palavra do Cristo, para nos evangelizarmos. Que possamos fazer isso da melhor maneira possível. Pedimos também que tudo aquilo que estamos recebendo aqui, as bênçãos, as energias, se espalhem para aqueles nossos irmãos que estão sofrendo as doenças do corpo, que estão nos hospitais, aos nossos irmãos que estão sofrendo as dores morais, aos nossos irmãos que se encontram em zonas de conflitos, em zonas de guerras, que todos eles recebam o amparo necessário, o amparo que todos nós estamos recebendo aqui. E que o nosso orbe, o nosso planeta, também receba essas vibrações de amor. E que a paz possa reinar entre todos nós. Pedimos também ao nosso Pai o amparo necessário para o nosso querido irmão Cristiano, que vai nos fazer a palestra doutrinária dessa noite. Que ele tenha o amparo para nos passar a mensagem, uma mensagem que com certeza é importante para todos nós que estamos aqui essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho doutrinário de hoje. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Cristiano. Então, vamos conversar hoje sobre a lição de amor. Certo?
Uma palavrinha, amor, uma palavrinha tão pequenininha, 4 letras só apenas, mas numa grandeza de sentido gigantesca, uma infinita, eterna, porque Deus é amor, o Pai é amor. Ele não tem outro sentimento para nós que não seja amor. Se ele tivesse raiva, se ele tivesse ira, ele simplesmente nos destruía. Não precisaria estar nós estarmos aqui. Não, ele nos ama, ele nos educa, ele nos faz nós evoluirmos. Por isso a importância dessa palavra amor. Então eu vou fazer um acróstico dessa palavra. O acróstico é quando a gente pega as letras da palavra e transforma em uma frase ou numa palavra. Vamos fazer um acróstico da palavra amor, então. Começando com o A de amor, acende a luz. O M mantém a paz. O O, operar no bem. E o R, renovar o ser. Nós vamos conversar um por um dessas frases que está nesse acróstico. Tá? Então vamos começar com acende a luz. Disse Jesus, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas em cima no velador, para que ilumine a todos que estão no ambiente. Mateus 5,13. Então, quando Jesus diz isso, ele está demonstrando assim, que nós, como herdeiros, como filhos, como criação, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança. Tá, Cristiano, então, que Deus é essa forma física? Não. Não é essa forma morfológica que nós falamos, a imagem e semelhança. E sim a imagem e semelhança espiritual. Nós somos espíritos. Essa carne, esse corpo, um dia vai acabar. Um dia vai se destruir. Um dia vai voltar para a natureza. Porque isso é uma lei, a lei da destruição é uma lei natural. Ele se destrói para voltar, para reconstruir outros corpos, outra matéria. Mas nós não. Nós, o ser pensante, somos espíritos, somos imortais. E por sermos espíritos, por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós somos luz. Nós somos luz. Então, essa luz que nós somos, por que nós escondemos ela? Por que ainda nós não demonstramos ela? Jesus disse, não adianta pegar essa luz e botar embaixo do alqueire. Não adianta. Ela tem que ser mostrada. Por isso que acenda a luz. De nada vale o brilho e a inteligência se o coração permanece às escuras. Bezerra de Menezes já nos diz isso. Então não adianta eu ser extremamente inteligente, ser intelectualmente elevado, mas se o meu coração, se eu como espírito, como ser em evolução, não está ainda na ignorância, não me adianta fazer isso na parte moral. Entendeu? A luz do conhecimento ilumina o caminho de nossas vidas. Entendeu? Porque o entendimento, o conhecimento, o aprendizado do amor, da paz, do bem, ele ilumina. Por isso que nós somos luz. Nós enxergamos mais longe quando conhecereis a verdade vos libertará, já dizia Jesus. Isso que nos faz, é isso que ele nos apresenta para nós seguirmos o caminho. Nós sabemos o caminho. Ele nos ensinou há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, através dos evangelhos. É o mapa. É só seguir. Mas ainda, para nossa ignorância, ainda nós não queremos conhecer esse mapa. Ou não queremos seguir esse mapa. Mas vamos seguir. Deus, ele tem um único destino traçado para nós. Único destino. Porque tudo nós temos livre-arbítrio. Nós tomamos as nossas decisões. Mas existe um único destino. Qual é? Ser feliz. Ser um espírito puro. Posso demorar mais, posso demorar menos, mas é isso o que Deus traçou a toda a sua criação. Ser luz. Apresentar essa luz à humanidade. Disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus 5,13 também. Segundo Jesus, todos nós somos portadores de uma luz interior que um dia brilhará intensamente. Volto a dizer, nós somos a imagem e semelhança
de Deus, espiritualmente falando. Consequentemente, nós temos a luz divina dentro de nós. Então, nós somos luz. Como já diz Jesus, nós temos a luz interior. Por que eu não vou iluminar? Por que eu não vou fazer isso? Pela minha ignorância, pelo meu desconhecimento ainda de certas regras, de certas das leis naturais. Certo? Eu tenho ela gravada dentro de mim, lá na minha consciência, mas eu não desenvolvi ela ainda. Por isso que eu não consigo ainda espalhar ela. Mas estou em processo evolutivo. Eu gosto muito de comparar, de colocar como na escola tradicional brasileira, que nós temos a educação infantil, temos o ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Essa é a nossa. Então, qual é o nível que nós estamos neste momento aqui na Terra? Provavelmente no primeiro ou segundo ano do ensino fundamental. E olha lá, aprendendo a ler e escrever, aprendendo as leis naturais, começando a querer entender, compreender ela, mas ainda falta muito ainda para nós compreendermos de fato. Jesus já é pós-graduado nessa parte. Jesus já está muito além, mas por ele ter esse conhecimento, ele veio há 2000 anos atrás, veio nos ensinar, nos mostrar, nos dar essa lição de amor. De fato, o problema não está nas trevas à nossa volta, tapando a nossa visão, mas a falta de luz dentro de nós mesmos, a falta desse conhecimento, desse entendimento. Mas é natural dentro do nosso estágio evolutivo não termos esse conhecimento. Pega uma criança hoje com 1 ano de idade, no primeiro ano do ensino fundamental, dá um texto para ela, ela vai saber ler? Não, ainda não. Ela está aprendendo as letrinhas. Depois que aprendeu as letrinhas, ela vai começar a juntar as letrinhas para formar palavras. Depois que ela começou a aprender a formar palavras, ela vai começar a juntar as palavras para formar frases. E assim, em processo evolutivo, nós estamos nesse processo evolutivo. Nós estamos aprendendo as letrinhas, as palavras, as frases. Dentro do nosso estágio evolutivo, nós estamos nesse patamar ainda. Deus manda os professores, Deus manda os mestres que nos ensinam, nos fazem nos elevar mais rapidamente. Muitas vezes nós debochamos, muitas vezes nós o criticamos, mas Deus manda ele. Na sua misericórdia, no seu amor que ele tem para com todos nós, ele manda. Porque assim, transforme sua pequenina luz individual em um farol, iluminando outros irmãos que buscam também vencer a escuridão. Então, por que nós, com o pouco conhecimento que nós temos, mas já é um certo conhecimento que nós temos, nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar, nós podemos pegar essa luz interior, por mais pequena que ela é, e iluminar um caminho pequeno, vai até ali, para nós e para os outros irmãos que ainda muitas vezes vivem na escuridão. É isso que nós fizemos. Muitas vezes é isso que nós, ao trabalharmos numa casa espírita, trabalhar numa entidade religiosa, uma entidade algo que faça o bem, é isso que nós fizemos. É isso que nós usamos aquela nossa pequena luzinha ainda para um farolzinho pequeno, mas que já ilumina um pouco. Mas com o tempo nós vamos se tornarmos faróis, assim como Jesus é o nosso grande farol, nosso grande guia e modelo. Se cada um fizer a sua luz acender, vamos vencer as trevas da ignorância, da maldade, da escuridão que ainda teima em existir em nós e à nossa volta. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. É isso que a espiritualidade, é isso que Deus, é isso que Jesus quer de todos nós. Brilhe a nossa luz diante de todos. Fizemos desse pequeno conhecimento que nós temos uma lanterna, um pequeno farol para iluminar o caminho. Depois vem a segunda parte acróstica da palavra amor, que é o M, que é mantenha a paz.
Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está lá, Mateus, versículo 9. Tá? Então, assim, quando nós mantemos a paz, quando nós somos pacíficos, nós somos bem-aventurados. Pacífico não é aquela aceitar as coisas por nada. Não, eu tenho que entender o meu irmão. Jesus, o próprio Jesus, ao ser crucificado, com aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés, gigantesco, furado, sangrando, humilhado muitas vezes, chicoteado até chegar à crucificação. O que ele falou, olhando toda aquela ignorância daquele povo, que nós éramos aquele povo muitas vezes, muitos de nós estávamos lá, jogando pedra em Jesus, ofendendo Jesus. O que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é passividade. Isso é amor para com os outros, com o próximo. Isso é amor. Claro, não vamos nos comparar a Jesus. Ele evoluiu a um ponto que ele entende a nossa ignorância. Se fosse qualquer um de nós, não amaldiçoaria a 25ª geração das pessoas que estavam ali. Mas Jesus não. Jesus pediu para o Pai perdoar eles. Porque eles não sabiam ainda, estavam na ignorância. Ignorância não do termo, o termo ofensivo. O termo, sim, no termo de ignorar. Não ter conhecimento. Se uma criança faz alguma coisa errada, nós vamos castigá-lo ou vamos ensiná-lo? Vamos perdoá-lo e ensiná-lo. Uma criança de 4, 5 anos. Vai lá, quebra um vidro. Quebra quebra faz alguma arte e acontece alguma coisa. O que nós vamos falar? Filho, não faz tal coisa. Isso vai te machucar, isso vai quebrar. Nós vamos ensinar eles. É isso que Jesus fez com nós. É isso que Jesus por nós entendermos que nós éramos criança ainda, que naquela época estavam na educação infantil ainda, no início, eu acho que talvez na educação infantil, se estivéssemos ali, ele nos auxiliou, nos ensinou e deixou a mensagem aqui. Que hoje, até 2023 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sabe a data certa, nos mostrou o caminho, nos deixou a lição, nos deixou a boa nova. Bem-aventurados os mansos, os brandos, porque eles possuirão a terra. Disse Jesus, na vossa paciência possuireis vossas almas. Interessante a palavra paciência, né? Porque assim, quando a gente pede paciência para Deus, o que Deus dá para nós? Aquela pessoa mais insuportável que existe na face da terra para ficar ao nosso lado. Por quê? Para nós termos a paciência de suportar, entender e compreender aquilo. Normalmente nós não temos, né? Então, por isso que nós não temos paciência. Eu perdi a paciência. Não perdeu a paciência porque nunca tive paciência. Nós nunca tivemos paciência. Mas ele nos coloca nessas situações para nós aprendermos, para evoluirmos, para nós entendermos o que é ser a ciência da paz. O mundo acha que o manso é covarde, vacilante, fraco, mas a mansidão não é fraqueza, e sim força tornada gentil. O mundo acha, eu me incluo nisso. Eu adoro filme de guerra, né? Eu me incluo nisso. Nós ainda achamos que para ser bravo, para ser forte, nós temos que ser violentos, muitas vezes. E não. A força está na mansidão. A força está na gentileza, no amor. Mas ainda nós não pensamos dessa maneira ainda. Por isso que eu digo que nós estamos ainda no primeiro ou segundo ano do ensino fundamental. Certo? Porque nós não compreendemos essas coisas ainda. Nós temos que entender muitas coisas ainda, até chegarmos a um patamar de tipo Chico Xavier,
que não é um espírito mais evoluído ainda. Ele está em evolução e não chegou ao mundo celeste, muito menos ao mundo feliz. Ele pode ser um espírito regenerado, quase indo para o mundo feliz. Mas ele ainda, já é, se nós compararmos, ele é muito mais evoluído que nós. Se nós pensarmos assim, o céu, o que é o céu? Se nós pegarmos ali, quem é que assistiu o filme Nosso Lar? Acho que quase todo mundo já deve ter assistido o filme Nosso Lar. Se nós pegarmos Nosso Lar, aquilo ali não é o céu para nós? E aquilo fica no umbral. Está longe de ser o céu. Está longe de ser o céu. Então, nós ainda não temos esse entendimento de que é ser feliz. Por isso que Jesus já dizia, a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Porque nós não conhecemos, não temos nem noção do que é ser feliz. A paciência, a ciência da paz. Quantas vezes a covardia, o medo e a acomodação são confundidas com as qualidades de ser paciente? Então, assim, muitas vezes nós não... Por isso que eu digo, nós não somos pacientes. Muitas vezes nós temos medo, somos covardes de assumir de fazer o bem. Porque não é fácil fazer o bem, pessoal, no nosso mundo hoje. Não é fácil fazer o bem. Se sofre, se é humilhado, não é fácil. Por isso que muitas vezes, na nossa covardia ou no nosso medo, na nossa acomodação, nós entendemos como paciência. Mas não é paciência. Está longe de ser paciência. Ser paciente é manter a paz interior, independentemente das convulsões que nos rodeiam. A paciência significa autocontrole, calma, resignação e perseverança tranquila. Isso é ser paciente. Quando nós estamos no trânsito, dirigindo, quem é motorista aí, quando alguém está andando lento na nossa frente ou dá uma cortada, nós não xingamos? Então, nós estamos longe de ser pacientes. Mas estamos aprendendo. Acontece isso porque nós pedimos a Deus para que Ele nos dê a oportunidade de ser paciente. Ele nos dá constantemente oportunidades, constantemente treinamento para isso. Constantemente treinamento para isso. Asserenando os ânimos individualmente, haverá paz nas coletividades. Porque se nós fizermos o individual, cada um fazer a sua parte, nós conseguimos essa paz no coletivo. Porque se eu mostrar... Porque o grande exemplo que nós temos aqui na Terra, que foi... sofreu bastante. Sofreu, o que eu digo, nós achamos que ele sofreu. Ele sabia de tudo que acontecia, mas de amor, de paz, de bondade. Não foi Jesus? Foi Jesus. E com essa mensagem, ele começou a espalhar. 2000 anos, há 2000 anos, nós ainda não aprendemos completamente, mas lhe garanto que nós estamos muito melhor do que éramos naquela época como seres, como espíritos. Ah, mas ainda tem muita violência? Tem muita violência ainda. Tem muitas pessoas enganando, tem muita maldade, tem muita ignorância, mas nós éramos muito mais ignorantes. Porque você sabe qual é o significado da palavra maldade? Qual é o oposto de ser mal? É ser bom. E o que é ser bom? Conhecer e praticar as leis de Deus, as leis naturais. Isso é ser bom. O que é isso aí? Conhecer, conhecimento, entendimento, prática. Então, ser mal nada mais é do que ser ignorante. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ignorância, não entendimento. Eu vos deixo a paz, disse Jesus. Está lá em João 14, 27. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Porque nós sabemos que a paz que nós conhecemos hoje ainda é a paz romana, a paz através da espada, é a paz através da ameaça. Porque muitas vezes o mundo só está em paz ainda porque tem grandes nações com armas nucleares, com potências bélicas, que ameaçam. Se tu me enfrentar, eu te enfrento e eu acabo contigo. Isso é a paz romana, a paz através da espada.
Jesus já disse, ele deu a paz, não a paz que nós conhecemos, que o mundo nos dá, e sim a paz verdadeira, a paz de amor. No terceiro acróstico da palavra amor, o O, operar no bem. Ainda quando eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, nada sou. Interessante, outra palavra interessante. Caridade. Como é que nós fizemos a caridade? Nós vamos lá no nosso roupeiro, separamos aquelas roupas que a gente não usa mais, que está ali atrapalhando, incomodando, está ali fazendo volume. Eu vou fazer a caridade. Não. É necessário para quem recebe. Mas isso não é caridade, isso é descarte, é diferente. Eu estou descartando uma coisa que eu não uso mais. Quem é que lembra da passagem O Óbolo da Viúva? Que várias pessoas ricas doavam rios de dinheiro para a caridade no templo lá. Enquanto a viúva, com 2 moedinhas, foi lá e depositou. E aí Jesus disse, está vendo aquela viúva? Ela deu o que ela precisava. Então, ela está sendo mais caridosa do que aquele que deu rios de dinheiro e não precisava. Isso é caridade. Ajudar, amar, abraçar, ouvir, consolar, entender, compreender. Isso é caridade, a verdadeira caridade. Não é aquilo, eu tenho um saco de arroz sobrando, vou doar. É importante ainda? É importante ainda para nós, para quem está recebendo. Mas eu não posso me considerar como caridoso fazendo isso. E nem como caridoso fazendo as coisas e depois me batendo a selfiezinha ali, mostrando, botando na internet. Se não for para estimular os outros, e sim para aparecer. Também não é caridade. Mas é o que mais nós temos aí. É o que mais acontece. Mas Deus está vendo. Deus está em todos os lugares, em tudo e em todos. E Deus está na menor molécula que nós temos no nosso corpo. Deus está em toda a matéria. Ele não é uma forma, ele é uma energia. Então ele sabe o que nós fazemos. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele é eterno. Nossa. Se ele é eterno, ele tem conhecimento total. Se ele tem conhecimento total, nada acontece. Uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus. Então não adianta, não pensamos que enganamos a Deus. Não pensamos que enganamos a Deus. Não enganamos. Mas ele, na sua misericórdia, no seu amor que ele tem para com todos nós, ele nos perdoa, ele nos ajuda, ele nos dá oportunidade de aprendizado. É aí que entra a reencarnação. A reencarnação serve para isso. Para aprender, para evoluir, para passar as necessidades e depois ali na frente ter empatia para quem está passando. É isso que Deus nos oferece. Amor. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Se eu não fizer isso com amor verdadeiro, com aquele sentimento de ajuda, de auxílio, de entendimento, de compreensão, porque de empatia, de nada me servirá se não tiver isso. Não adianta eu alimentar um país, alimentar uma nação, e não ter isso aí. Esse sentimento de amor para o meu próximo. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa,
não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não esnobece e não é ambiciosa. A caridade, ela é pura, ela é simples e ela é nada mais que amor. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A caridade tudo tolera, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Então, para nós, na quarta acróstico, o quarto acróstico da palavra amor, que é o R, renova o ser. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber qual é a boa e agradável, e perfeita vontade de Deus. É assim que nós temos que renovar. É assim que nós temos que fazer. É fazer a reforma íntima. Não a reforma visual, física, sim a reforma mental, a reforma emocional, a reforma espiritual. É essa a verdadeira reforma, e daí nós encontraremos, saberemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é fazer os seus filhos crescerem, seus filhos se amarem, seus filhos ajudarem uns aos outros. Essa é a grande vontade de Deus. A renovação do homem sob o ponto de vista intelectual, moral e espiritual é o grande objetivo de Deus. Quem é que tem a ideia? Quem é que lembra? Eu acredito que todos lembram, mas qual é a imagem quando a gente vem fala primeiramente, vem à cabeça de um ser angelical? Não é aquele ser alado com duas asas? Pelo menos é a imagem que nós temos de um ser angelical, de um anjo. E que asas são essas? Por que simbolicamente falando, o que representa aquelas duas asas? A intelectualidade e a moral espiritual. Cada uma. Assim, no momento que nós desenvolvermos essas nossas duas asas, que é da intelectualidade e, consequentemente, da moral e espiritual, nós sairemos voando. Nós iremos para outros patamares de evolução. O problema é que a nossa asinha intelectual ela já começou a apontar. A moral ainda não. Então, nós não conseguimos voar. Por isso que nós estamos na Terra. Mas ela já nasceu. Já está ali coçando as costas ali. Coçando nossas costas para começar a sair. Para quê? Para nós nos tornarmos anjos. Vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, já dizia Jesus. Consequentemente, nós somos projetos de Deus. Projetos de anjos. Projetos, ainda está lá, rabuscado no papel, mas somos projetos de anjos. Um dia, todos nós, sem exceção, até aquele ser mais horripilante que nós consideramos na face da Terra, um dia ele vai ser um anjo. Um dia ele vai ser um espírito evoluído. Vamos pensar que naquela pessoa que, pelo menos eu vejo assim, ó, que nós, como sociedade, temos a figura mais maléfica. Tem outros, mas é mais recente de maldade que nós conhecemos, Hitler. Ele vai ser um anjo. Um dia ele vai ser um espírito evoluído. Porque nós julgamos ele, nós condenamos ele, mas em encarnações passadas talvez nós fizemos coisas piores que ele. E não somos bons. Quer dizer, desculpa, nós somos ignorantes. Certo? Porque nós somos essencialmente bons, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Centelhas divinas. Mas ainda na ignorância. Então nós erramos. Erramos muito ainda. E vamos errar ainda, em algum momento.
Vamos errar. Então, todos nós somos anjos. Então, o momento que eu me renovar nesse ponto de vista intelectual, moral e espiritual, eu me elevo como um ser, melhora esse meu projeto, toco para frente o projeto que Deus quer de todos nós, que é sermos anjos, sermos deuses. Pegue as lições, as dificuldades e construa um mundo novo para você. Mas não repita seus erros. Mude usando a força de vontade. Se eu pensar assim, eu quero chegar lá naquela porta lá, tá? Mas eu sei que tem um obstáculo muito grande para mim lá, porque eu quero ir por aqui. Mas eu quero chegar lá, mas eu quero ir por aqui. O que vai acontecer? Não vou conseguir. Tem uma barreira quase impenetrável para mim passar, para chegar lá naquela parte. Eu tenho que renovar meu ponto de vista. Eu tenho que me renovar. Eu tenho que, com a experiência, com o entendimento, com o conhecimento, eu tenho que traçar um caminho melhor, traçar um caminho mais tranquilo. Nem sempre é tranquilo, mas o caminho do bem. Eu consigo chegar lá. Uma hora eu vou chegar lá. De tanto bater a cabeça aqui, uma hora eu chego lá. Porque eu vou ver que aqui eu estou me machucando. Não, então eu vou por ali. Olha, já tem uma porta, ó. Já tem alguma uma esperança. Não, mas não deu, não tem saída. Não, então vamos uma janela. Eu vou com a experiência, com o aprendizado, com a evolução, eu vou descobrindo caminhos. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pensar olhando para esse canto da sala. Aqui, esse cantinho aqui. O que eu vou ver enxergar aqui? Uma caneleta, a tinta aqui um pouco da saída deve ter sido da caneleta, certo? Alguns pinguinhos aqui, um furo ali. Então, essa é a minha visão desse canto da sala, colocando a minha visão nítida ali. Agora, me afasto desse canto. O que eu vou começar a enxergar? Já enxerguei um relógio, já cheguei uma televisão. Agora vou lá naquela porta que eu vou enxergar toda a sala. É assim que é a evolução. Primeiro eu tenho aquela visão do nada. E com o aprendizado, com o crescimento, eu vou evoluindo. Volto lá nas crianças do ensino da educação infantil, do ensino fundamental para as séries iniciais. O que a criança sabe ali? Antes do ensino infantil, ela não sabe nem falar, não sabe nem caminhar. Mas ela aprende. Para nós chegarmos a uma fase adulta, correr, pular, fazer coisas que uma criança não faz. Intelectual e física. A gente vê os atletas profissionais aí fazendo coisas que até Deus duvida, como diz o ditado, né? Mas eles treinaram, chegaram, aprenderam, evoluíram. É assim que acontece com nós. É assim que nós conseguimos fazer experiências, aprendizado. Tá? E com esse aprendizado, ele vem mudança de atitudes, mudança de entendimento. Encare a vida de uma forma diferente. E supere, vença, você pode, quando quer, através de sua fé e do livre-arbítrio ofertado por Deus. Nós temos livre-arbítrio. Nós tomamos decisões. Deus, ele não se intromete no nosso livre-arbítrio. Ele poderia, ele tem esse poder, ele é onipotente, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas também nós temos que responder. Por que ele respeita o nosso livre-arbítrio? Porque nos permite que nós tomamos decisões e aprendamos com essas decisões. Consequências difíceis ou não, vai depender das minhas decisões que eu irei tomar. Mas ele permite. Para quê? Para castigar? Não. Para ensinar. Somos o que podemos ser e o que queremos ser, modificando pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes diariamente vivenciadas. Formando novos conceitos e crenças, refazendo nossa maneira de sentir.
e interagir com o mundo, podendo reconstruir e criar um futuro melhor. Se eu quero um futuro melhor, como eu disse, eu não posso fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo certos movimentos e não estou conseguindo chegar aonde eu quero, mudo. É o grande, isso é a nossa grande arma. É a mudança, é nós nos adaptarmos às coisas. É a nossa grande força como seres vivos, como seres humanos. Então, para nós encerrarmos nossa conversa, vamos fazer um outro acróstico da palavra amor, mas voltado para a parte da educação, que é o que Deus nos faz, nos educa, que é atenção o que for necessário, o que é necessário para nós evoluirmos. Atenção, motivação, orientação, recordação. Tá? A educação da alma é a alma da educação. É isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos atenção, sejamos motivados para ter as mudanças necessárias, nos orienta através da reencarnação, através dos aprendizados que nós temos, e nós temos, através dessa orientação, termos a recordação. E assim que nós evoluímos, e assim que nós progredimos. E essa é a lição do amor, que a espiritualidade nos trouxe. Então, agora eu peço aos irmãos que cerrem os seus olhos materiais, abram, já estão com os olhos espirituais abertos, com pensamentos já elevados a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, que nos concedem diariamente os aprendizados necessários, as orientações, as provas, as expiações, muitas vezes obstáculos difíceis de ultrapassá-los, caímos, mas com a misericórdia de Deus, com o amor que Ele tem para com todos nós, nos erguemos e com essa experiência da queda, com essa experiência desse obstáculo difícil, nós conseguimos ultrapassá-lo e continuar em frente. Então, Pai, só temos que agradecer a tudo, agradecer pelo amor que o Senhor sente para com todos nós, agradecer pelas oportunidades de desenvolvimento que nós temos e agradecer por estarmos aqui, criados, desenvolvendo, amando dentro das nossas possibilidades e aprendendo sempre. Então eu agradeço a todos os irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes, aos irmãos que estão online, encarnado e desencarnado também, e aqueles irmãos que em algum momento no futuro também estarão assistindo essa palestra, por este momento que a espiritualidade nos trouxe de compreensão e entendimento no amor de Deus. Muito obrigado a tudo, Pai, e que assim seja. Que assim seja.